Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Fan Talks, uma série de entrevistas com profissionais do mercado de trabalho. Nossa missão como fã é formar pessoas para transformar a sociedade. E hoje quem vai contribuir com esse bate-papo com a gente é a nossa querida escritora Luciana Fátima. É um prazer te receber hoje aqui. Obrigada, agradeço muito a oportunidade de estar falando aqui novamente. Então, Luciana, eu queria introduzir o nosso bate-papo perguntando o que eu acho que é a curiosidade, a dúvida de todo mundo aqui. O que te inspirou a escrever? Como você começou a escrever? Bom, na verdade eu sempre gostei muito de ler. Então eu acho que quem gosta de ler, escrever é como se fosse uma consequência natural. Mas eu comecei mais formalmente na faculdade. Então, nas aulas de literatura, leitura crítica, a professora estimulava muito a gente a escrever. Então, eu gostava muito, ela dava uns livros bastante estimulantes, instigantes, e depois pedia para a gente escrever sobre esses livros. E a gente escrevia, e eu peguei assim um gosto maior, foi justamente durante as aulas. E ela ainda dava um estímulo a mais, porque ela falava assim, quem terminar primeiro pode ir embora. Então eu acabava e ia embora. E aí eu comecei a escrever mais estruturadamente mesmo, foi durante a faculdade. Aí eu peguei gosto, e comecei a continuar escrevendo, e aí não parei mais até hoje. Conta um pouquinho também pra gente como foi a sua primeira publicação, né? O que você precisou fazer para alcançar a sua primeira publicação? Na verdade, mesmo durante a faculdade, durante essas aulas, eu comecei a desenvolver uma coisa mais autoral. Então, eu escrevia contos de temas diversos, e naquele momento, eu não sei se era uma coisa assim, não estava nascendo naquele momento, mas era uma coisa meio embrionária, a questão de antologias, concursos literários. E aí, durante as aulas, eu produzia alguns textos, alguns contos, e eu tentei a sorte em um concurso, e consegui emplacar um conto, e aí eu fiquei super feliz, falei, nossa, agora eu quero fazer de novo. E eu trabalhava numa empresa que eles também tinham um negócio chamado Banco de Talentos, e aí tinha literatura, pintura, fotografia, tinha vários temas, e o de literatura, cada vez que eu mandava um conto para lá, eu era aprovada, e aí era publicada, e aí a gente participava de um sarau e tinha que ler, e aquilo tudo era muito gostoso de fazer, né? E eu conhecia várias pessoas da área, várias pessoas que escreviam também. Então, eu comecei praticamente nesse meio, com antologias, participei de várias antologias, concursos de literatura, participei de vários concursos. Isso é muito estimulante, porque quando você consegue publicar um trabalho seu, quando você consegue ficar numa colocação bacana num concurso de literatura, isso te estimula e você quer continuar escrevendo. De ânimo para você continuar. Bem por aí. Então, foi assim que eu comecei. A minha publicação mais específica, assim, mais minha mesmo, mais autoral, na verdade, eu comecei a produzir na pós-graduação, não foi nem na faculdade, foi na pós-graduação. Eu fiz uma pesquisa sobre um poeta que eu gosto muito, que é o Álvares de Azevedo, e aí eu acabei publicando a monografia, o resultado desse trabalho eu publiquei, quando eu acabei a pós-graduação eu publiquei, e aí depois eu continuei a pesquisa por mais 10 anos, e aí publiquei mais um livro sobre o Álvares de Azevedo, só que ao mesmo tempo sempre publicando outros trabalhos, outros contos, outros livros, participando de antologias. Isso caráter assim, de curiosidade, em média quantos livros você já publicou? Tem vários. Porque eu participo de muitas antologias. Sim. E eu também Explica um pouquinho pro pessoal que está assistindo o que é uma antologia, o que é a participar disso. A gente já está mais inteirado, mas... Tá, uma antologia é um grupo de escritores que escrevem, às vezes, sobre um tema específico, às vezes com tema livre. Então, se reúnem vários escritores e eles publicam em um livro. Então, existem publicações temáticas sobre... Sei lá, por exemplo, uma das que eu participei chamava Elas Cruéis. Então, foi muito legal,
porque era uma antologia só escrita por mulheres. Incrível. E todas as personagens das histórias tinham que ser mulheres. Então é uma coisa bem feminina mesmo, ficou um livro bem bacana, apesar de o tema ser terror. Nossa, nada a ver. E ficou bem legal, foi uma coisa bem interessante de participar. E qual foi o papel da formação acadêmica na literatura? Bom, como eu disse, acho que o meu primeiro trabalho mais sério, eu fiz na pós-graduação. Então eu pesquisei sobre o Álvares de Azevedo, que é uma grande paixão da minha vida, é um poeta incrível. E eu comecei a pesquisar na pós-graduação. Então foi uma coisa bem formal, eu tive uma orientadora maravilhosa. E aí o resultado dessa minha monografia ficou muito interessante, ela adorou, eu também gostei. E aí eu acabei publicando. Então o resultado dessa publicação, que na verdade começou dentro da faculdade, foi muito bem aceito. Então, muitas pessoas vinham falar comigo sobre o trabalho, sobre o Álvares de Azevedo. E como foi um autor que eu sempre gostei muito, mesmo ao final do curso eu continuei pesquisando sobre a vida dele, sobre a obra dele. E aí eu acabei publicando outros livros. Então, assim, basicamente tudo que eu fiz sobre o Álvares de Azevedo começou dentro da faculdade. Começou numa pesquisa acadêmica. E aí, quando essa pesquisa acabou, eu tive vontade de continuar mesmo. E aí eu continuei e publiquei outras coisas. E eu estou sempre fazendo publicações ou eventos que envolvem, de uma maneira ou de outra, o Álvares de Azevedo. Porque é uma coisa que eu gosto bastante. Que bacana. E já falando, né, do presente, já que a gente está trazendo agora nessa linha do tempo, a gente falou um pouco de passado, como é a sua rotina? O que exatamente... Qual que é o seu tempo que você tira? Um tempo de qualidade. Como é que você divide isso dentro da tua realidade hoje? Tempo é uma coisa complicada para a gente falar, mas eu tento administrar da melhor maneira possível, porque eu trabalho muito, então não escrevo tanto que eu gostaria de poder dedicar a minha vida toda para a escrita, mas isso não é possível, infelizmente. Mas hoje eu tento escrever à noite e aos finais de semana. Então eu recebo muito convite para escrever introdução de livros, para fazer apresentação de livros, para escrever artigos em revistas, artigos em livros. Eu tenho muito convite para produzir esse tipo de coisa. Então, na verdade, hoje o que me estimula a escrever é o prazo. Então, assim, eu tenho um prazo e eu preciso escrever até aquela data, e aí eu produzo dentro daquele tempo que eu tenho. Então, não é, assim, o melhor dos mundos, né? Sim. Gostaria de falar, não, eu escrevo todos os dias, das 8 às 4, mas infelizmente... De escrita, de não tenho. O que estimula meu trabalho hoje de escrita é o prazo, e, assim, conforme eu vou recebendo convites para escrever coisas, mesmo as antologias eu continuo participando, então recebo convites para participar de alguma antologia, e a primeira pergunta é: qual é o prazo? Então o prazo é o que define o que eu faço. Para escrever outras coisas, eu tenho um projeto, por exemplo, com meu companheiro de escrita, e a gente sempre escreve livros a 4 mãos, a gente publica livros a 4 mãos, e a gente faz assim, cada um publica, cada um produz no seu tempo, né? Porque a gente tem rotinas de trabalho diferentes. E aí eu escrevo na minha casa, ele escreve na casa dele, depois a gente junta e aí vê o que precisa adaptar. Aí às vezes a gente completa o trabalho do outro, vai criando junto, e aí é sempre no fim de semana, é sempre quando a gente consegue se encontrar. Mas assim, não existe uma rotina, existe o tempo livre que dá, eu sempre escrevo. Então é assim que funciona hoje. Na verdade, vocês têm que conciliar o tempo dos dois, né? Exato. Duas agendas. Exatamente. Tanto. E assim, falando agora de futuro, né? Como o mercado editorial, o que você prevê, assim? Como é que você sente que tá para quem está ingressando na área hoje em dia? Nós estamos vivendo um momento bastante complexo, então a gente tem crise de grandes livrarias, isso impacta diretamente no mercado editorial, então o mercado está diminuindo, infelizmente a gente não tem uma quantidade de leitores suficiente para manter assim, um mercado aquecido, cada vez mais se vende, cada vez menos livros. Mas eu vejo, nem tudo está perdido. Eu vejo assim um movimento muito interessante
de editoras pequenas. Eu vejo um movimento muito interessante de livrarias pequenas, sebos. A cena alternativa, ela está crescendo muito. Ela está aproveitando esse problema que o mercado editorial está enfrentando, tanto com relação às livrarias, quanto com relação às editoras. E eu acho que assim, esse mercado mais alternativo está tirando vantagem. E isso é muito bacana, porque são vários espaços que abrem todos os dias, em São Paulo especificamente. Eu estou falando de São Paulo porque a gente está aqui, não consigo falar de outros lugares porque eu não conheço. Mas assim, em São Paulo, são muitas livrarias pequenas, livrarias especializadas, editoras especializadas. Então, isso abre espaço para quem está começando agora, para quem tem interesse em um mercado específico. Isso é muito, muito bacana, porque estimula quem está começando e quem já está no mercado, obviamente. Exatamente. Inclusive a questão da tecnologia, né? Aquela coisa do, eu vou publicar na internet, um blog, um vlog, e às vezes isso a pessoa acaba se desapegando do livro material, né? Daqui do físico, né? Sim. Mas tem coisa muito legal sendo produzida no virtual também. Sem dúvida. E aí a visibilidade é ainda maior, porque o alcance é muito maior. Então você falar, você publicar um livro, por exemplo, e, sei lá, divulgar numa livraria pequena, num espaço menor, em São Paulo ou em qualquer outro lugar, ele vai ficar ali, né, naquele espaço. Quando você fala de internet, de blog, de livro digital, o alcance é muito maior. Então, você consegue alcançar públicos que você nem imaginava. Mas isso acontece também com livro físico. Então, o meu último trabalho sobre o Álvares de Azevedo, ele teve um alcance incrível. Então, eu recebo pessoas que eu acompanho pelo Instagram, pela rede social. E aí eu acompanho as publicações das pessoas, as pessoas publicam foto tal do livro e me marca. E aí eu começo a conversar com as pessoas. Então, eu nunca imaginei que meu livro fosse ter um alcance, assim, ele está praticamente no Brasil inteiro. Então, eu recebo contatos de pessoas que falam, eu li seu livro, eu tô aqui na Amazônia, ou eu tô aqui em Pernambuco, eu tô aqui no Rio Grande do Sul. Então, são pessoas de lugares que eu falo, como é que esse livro chegou até lá? Você ainda Não fui, o meu livro foi. Legal. Isso é muito legal, é muito gostoso. Esse retorno do público é muito gostoso. Além da proximidade que isso traz, né? Porque antigamente você comprava um livro, dificilmente você ia conversar com um autor para entender a cabeça dele. Hoje em dia, a internet viabiliza muito, né? Esse contato. Certeza. É muito legal. E é muito gostoso. É muito gostoso a pessoa te dar um retorno do que você escreveu e conversar e falar, gostei daquela parte, chorei naquela outra parte. É muito gostoso, isso é muito gratificante. Meus livros de infância. Pena que os meus autores já se foram. É verdade. Bom, primeiramente queria agradecer pela tua presença. Nosso tempo está acabando aqui, mas eu gostaria de agradecer. Essa edição foi muito especial, porque eu adoro a leitura, eu adoro ler, então que gostoso. Eu agradeço muito pela tua presença e vocês continuem acompanhando com a gente na edição do Fan Talks, com mais entrevistas com diferentes personalidades. Aqui embaixo eu deixei para você uma degustação de uma aula online. Vem pra Fan!